Bora, o iceberg das descobertas macabras dos jogos. Heavy Metal Gamer. Que nem eu falei, eu comecei a assistir esse vídeo há muito tempo atrás, só que eu já não tenho memória nenhuma dele, faz realmente muito tempo e... Vamos ver, porque eu lembro que eu comecei a gravar e deu algum problema na gravação, por algum motivo não foi ao ar essa versão original, né? Mas faz, tipo, mais de um ano isso, provavelmente. Foi na época que esse vídeo saiu, eu imagino. Que ele faz um ano atrás que ele saiu. Foi feito puramente para fins de entretenimento. O canal simpatiza totalmente com o bem-estar alheio da plataforma e não tem vínculos com projetos que se distanciam dos simples videogames e suas mais interessantes histórias envolvendo os próprios consoles ou diversos jogos. O vídeo inclui... tá, ok. Alright, I understand, bro. Fala rapaziada, sejam Opa! bem-vindos a mais um vídeo da Iceberg original do canal. Nice! Dessa vez vamos falar Vamos! sobre descobertas macabras nos games. Percebo. Veremos alguns easter eggs e também fatos à parte, fora dos Ok. easter eggs. Coisas macabras dentro de games, ou então que envolveram as produções das obras. Serão 5 Eu gosto camadas disso. feitas por mim, uma mais sinistra que a outra. Tem. Espero que gostem. Antes de começar, quero divulgar a Cotique, grupo que cuida de crianças carentes que foram Maneiro abandonadas isso. pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Ajudem quem puder, hein, Agora, gente. Caramba. bora lá, do início. Triste pra caramba Camada isso. 1, Carniceiro Romero. Essa é clássica. Lá em Little Haiti, em GTA Vice City, Conheço. história... Eu joguei muito pouco. Muito pouco é tenso, né? Mas joguei pouquíssimo GTA 3, então eu realmente não, não tenho muita memória desse Se jogo. passa em 86, é possível encontrar um açougue chamado Carniceiro Romero. O nome já é uma clara alusão ao Jorge Romero, grande diretor de filmes de zumbis old Caraca. school. Fez aquela saga de 6 filmes, começando em A Noite dos Mortos-Vivos e terminando em A Ilha dos Mortos. Os 4 primeiros filmes são um canon, e os últimos 2 são aparentemente outro canon. Esse Caraca. açougue é muito estranho, não só pelo Eu já tinha ouvido falar o nome desse diretor, já tinha ouvido falar o nome dos filmes, mas nunca tinha, sei lá, nome, mas também porque é possível notar conectado coisas essas bizarras, coisas. como um braço humano no Eu nem sabia meio que das eram 6 filmes, cara. carnes à venda. Sinistro, mano. E não apenas isso, tem uma caixa ali indicando órgãos humanos. E Uou! as carnes ali expostas Oh, mas- são todas suspeitas. Caraca, Surreal. tá liberado Ali assim, os caras vendendo no comércio perto, local, dá assim, pra encontrar caramba. um cemitério clandestino Lugar com estranho, algumas né? covas e uma Nossa, aberta ainda, uma com um esqueleto PNG do sem um dos esqueleto. braços. Isso que é atenção aos detalhes. Vale lembrar que Donald Love, o canibal de Liberty City Stories, está presente Eita. nesse game. Será que foi em 1986 que ele começou sua onda de bizarrices? O mistério continua. Perto dessa cova aberta com esqueleto tem um conjunto de caixas amontoadas. Será que são caixas com itens de vítimas viajantes que ainda não foram totalmente descartados? Talvez. Lembro do filme Wolf Creek, onde o assassino Mick Taylor, baseado em um assassino real, guarda pertences de suas vítimas que matava com extrema agressividade. E há uma coisa interessante que não tem na versão de PC, que é a versão que eu jogo, mas tem na versão de Play 2, é uma foto do Hilary Breeze, um personagem de uma série chamada The League of Gentlemen. Na série, Hilary é um açougueiro misterioso com fontes aparentemente macabras. Com a capa Gold. do filme, meu Deus. Gold Simulator é igual um filme da Troma, tipo o Vingador Tóxico, sabemos que é uma bobeira extrema, trecheira. Eu não sei, cara, eu sei lá, mano, eu entendo que a galera curta bastante esse Gold Simulator, mas sei lá, eu nunca pirei muito com esse jogo, não, sendo Pura, mas é sincero, mano. muito divertido. Eu lembro que mesmo na época que saiu, assim, No sei lá, cemitério mano. de Gold Bay City é possível Vídeo da encontrar um geração NPC Z do Slender Impera. Gold. Alguns achavam que era um, entre aspas, NPC árvore, Tenho porque que de ver. fato parece o Sudowoodo do Pokémon Pô. Ah, mas pior que eu lembro disso. Eu lembro de quando saiu esse jogo, eu lembro dos caras fazendo vídeo sobre esse troço aí, cara. Caraca. É um Nossa, bode baixou- estilo Slenderman. Veio memórias antigas na minha mente de Da lenda volta. urbana do Slender, que ficou muito famoso no Caraca. final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Fazia muito tempo que eu não via Teve isso. até aquele jogo de Unity na época que era Bizarro. sinistrão. 2 filmes de suspense Clássico. ou terror interessantes pra quem curte essa lenda são O Homem Alto, né, The Tall Man, E o ou próprio Homem das filme do Slender, Sombras, né? como ficou aqui, e Fantasma, de Ele 1970. ele não vai recomendar, né? Porque esse filme é horrível, né? Esse filme de Slender, né? Galera, esse NPC é sinistro e ninguém espera encontrá-lo jogando pela primeira vez. Caraca. Jogam na versão de PC e falam que a reação dele na versão mobile é diferente. Aqui ele fica tranquilo, Ele faz um mas é barulho, bem não bizarro, faz? dá pra atacá-lo. E pelo local é possível ver até gente chorando. Acho que a Ah, parte mas mais pô, que sacanagem, dá pra você dar um porradão nele. sinistra disso tudo é a sonoplastia, porque deixa o ambiente realmente sombrio e estranho, até pro nível de Gold Simulator.
Eita. Pô, mas é. Assim, eu. Eu entendo, é porque tá na primeira camada, né? Porque, tipo assim, tá, é realmente macabro, mas, pô, é bem besta isso daqui, né? O bicho fica esticadão lá, que coisa ridícula. Opa, boa noite, Artmania. Meu chat tava bugado agora que eu reparei. Assistindo um videozinho de terror. Fantasma no hotel. Lá na missão Traditions of the Trade do Hitman Contracts, é possível ver um fantasma. Mano, o Agente 47 mata tanta gente durante a saga justamente aqui. Nunca joguei. Eu ia falar, nunca joguei um jogo do Hitman, mas eu tenho memórias muito antigas de quando eu era muito criança. Eu ia com umas pessoas mais velhas, uns primos mais velhos, e eles estavam jogando o Hitman numa Lan House, cara. Mas, tipo, isso são memórias de, sei lá, quando eu tinha 6 anos. Mas eu mesmo, eu pegar botar a mão na massa, eu nunca joguei nenhum jogo do Hitman, Aqui ele vai ver um tinha vontade, espírito. sabia? Eu acho maneiro. Uma curiosidade é que essa Eu achava missão muito, já tinha sido quando eu era novo, eu achava muito, eu ficava até vendo série daquele Hitman Absolution lá, achava vista no irado. primeiro jogo, o Codename 47, saca? E aqui é basicamente um remake. Essa missão é um remake da missão vista no primeiro jogo. Em lore, fruto de um flashback do protagonista. Tipo, assim que a gente entra no hotel, viramos à direita, passamos pela porta, desbloqueamos a fechadura e, dependendo, ali já dá pra ver um fantasma. Tem gente que até consegue, entre aspas, matar o fantasma, tá ligado? No hotel tem uma área com uma pessoa assassinada já originalmente, então acreditamos que esse fantasma que o 47 vê é o espírito dessa pessoa que morreu, e que ainda por cima pode morrer de novo. As brincadeiras à parte, o negócio é sinistro mesmo. Por que será que justamente aqui aparece algo assim, né? Tem muito easter egg na saga, mas acho que esse aqui é o mais sobrenatural de todos, até mais estranho que os ratos no Blood Money. A coloração fica totalmente diferente, dando um clima mórbido. Em diversos quartos... Pô, pior que, tipo assim, é uma parada que eu ia me borrar inteiro se eu visse naquela época, né? Mas hoje em dia você olha e fala, pô, que parada é essa, né? Podemos ver no espelho Nossa, o mas eu vi isso quando eu fantasma era atrás do criança. Agente 47. Uou. Não precisa de cerimônia pra ver essa parada, não. Não foi Eu mesmo notificado, entrei na Gabs? É missão, porque eu acho que é porque eu tô fazendo nesse outro canal, daí. Droga. E outra coisa, acho que meu Discord não ativou o modo streamer. Peraí que eu vou fechar ele aqui. Tá saindo notificação, não era pra sair. Enfim. Acho que é porque eu tô fazendo nesse outro canal, descemos ao daí. stealth. Fui Mas direto assim, pros spots gente, onde o espírito até a segunda ordem as lives vão ser nesse canal, tá bom? Fiquem aparece. espertos, as lives estão sempre nesse Comentem canal, as tá bom? teorias de vocês. Esse fantasma Até com a segunda certeza ordem. assustou muita gente lá na época do Play 2, mano, nos anos 2000. Não era todo mundo que tinha esse tipo de spoiler na época. Apocalipse zumbi em Payday the Heist. Tem uma missão no jogo, sim, no primeiro já, chamada No Mercy, que entrou exclusivamente na Ele curte bastante os jogos mais clássicos, né? Já dá pra perceber, né? E ele curte principalmente esses jogos que... Assim, que do começo dos anos 2010, né? Bastante ali, ao fim dos anos 2000, né? Pô, tem uma vibe diferente esses games mesmo, né? E aí, versão Gabi, de tá na PC. boa? Essa fase é um crossover muito Então, interessante com Left caraca, 4 Dead. era uma época mais muito simples, né? Os interessante. games No eram... Mercy é também o nome da primeira As campanha empresas se dedicavam a fazer jogos legais, né, do mano? Left 4 Dead. É o nome do hospital, né, cara? E, mano, os caras fizeram um excelente trabalho aqui. O hospital está idêntico. Pelo menos as partes mostradas aqui, né? A Daí dá recepção, pra você a achar escadaria, zumbi, os provavelmente, quartos né? e tudo mais. Muito bem feito, mano. Cara, O game já tem... pior que eu acho que eu lembro disso também na época, sabia? Eu lembro de ver vídeos de, tipo... Ah, esses vídeos que tinham aí, esses canais, sei lá, review de games, esses gigaton da vida. Tem uma época que eu assistia esse tipo de vídeo, e daí eu lembro de ter visto uma parada dessa. E aí, Maplex, é assim que fala? E também aí, mano, feitos tá pra na gente boa? colocar no menu de Acho que é opções, assim né? que Dá pra pronuncia deixar até com o temática de link. zumbis Ou e vemos também M4 referências ao Left. Plays. Fora que a missão é bem legal, com bastante ação dependendo do seu método de jogo. Aqui na história, os caras devem encontrar um E paciente com a aí, Green Finn Flu Jake, tá na e boa? extrair 2 amostras de seu sangue. Existe uma chance aleatória de um Também personagem foi ser banido? interrompido Manda pelo pra mim uma build Left mensagem 4 lá que Dead, eu que vejo também tá no Dead by os Daylight, motivos. entrando no elevador como um pequeno easter egg. O modo stealth aqui é bem interessante, como em todas as outras fases, né? Temos Manda que mensagem administrar pra mim no Discord, no a Instagram, posse de reféns, tomar cuidado com câmeras e alarmes que a e gente tudo mais. Os conversa. caras capricharam bastante na história, porque fica parecendo muito que estamos vendo um prequel de Left 4 Dead, mano. Começar a live mais cedo, tem que ver errado também, pô. Cara, eu tô falando pra vocês, a galera não tá levando a sério, cara. Vocês estão vendo aí, ó. Ó, já fazem 3 dias que eu tô postando os vídeos, tô normalmente. Postei o vídeo no... O vídeo atrasou um pouquinho na sexta, né? Aliás, eu achei que eu postei totalmente errado, tendo postado na
na sexta, né? Eu vou postar no sábado mesmo, eu vi que é besteira postar na sexta, é flop. Mas... Pô, cara, levem a sério que agora eu tô só dedicado ao canal É aí, muito claro gente. que estamos presenciando o início do apocalipse zumbi da Valve. Nessa missão é possível ver a Witch, um dos infectados especiais do Left 4 Dead. Ela pode aparecer no spot com porta trancada. Ela pode tentar atacar o personagem ali pela porta quando fica sendo encarada, com um comportamento parecido com o visto no Left 4 Dead, mas lá no Left é claramente mais letal. Interessante, né? Bem legal. Fico pensando como foi o susto da pessoa que descobriu esse feature durante a fase, mano. Ah, mas a pessoa vai jogar uma fase dessa já tá meio que preparada, né? Já sabe que provavelmente vai ter um easter egg disso, Quem né? toparia um iceberg dessa franquia aqui no canal? A parte da extração do sangue tem uma vibe meio sinistra também, muito bizarro. Hell Dogs. Clássico. Pois é, agora é o Heavy Metal. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Eu sou amiga dele, maravilha. Então eu tenho um contato, então. Uma passagem secreta. Cara, quem acompanha meu canal há mais tempo sabe que eu sou fã da saga Postal. É muito divertida, repleta de críticas e humorais. Tenho medo dele ser um pouco, né, repelitivo a react, alguma coisa assim. Do nível South Park antigão até pior. Calma, Heavy Metal. Eu também faço meus vídeos, cara. Só tamo aqui games. É uma grande festa, né, cara, o YouTube. Do tópico, precisamos passar pelo primeiro túnel de loading. Aí encontramos a lojinha árabe. A zoeira total já começa aqui, né? Geralmente nos tempos atuais, vemos zoeiras apenas com uma religião, porque as outras não podem ser zoadas. Já que no Postal, múltiplas religiões são zoadas. O nome da loja é Lucky Ganesh. No fundo da loja tem uma porta só para, entre aspas, funcionários. Fica no lado esquerdo do spot do leite. Item de uma das missões iniciais. Tem um papelão no lado da porta dizendo infiéis caiam fora. Entrando ali, vemos umas terroristas descendo e gritando. Passando pela porta e indo ao fundo, abaixo das escadas, vemos uma passagem bloqueada por madeiras. Podemos quebrar as madeiras para descer. Lá podemos sair andando até chegar no outro lado da cidade, porém no meio do caminho vemos uma pequena dungeon com diversos cães hostis com aparências muito estranhas, como se fossem cães zumbis mesmo, e eles atacam o Postal 2 e podem matá-lo facilmente. É tudo muito estranho aqui, até pro nível Postal 2, porque não tem nexo com a proposta do game, não tem o humor que o resto do jogo tem. Esse território, junto com os cães, não é uma crítica a alguma coisa, e também não é uma zona obrigatória pra história. É só um território, é só um lugar que os caras falaram, o que vamos fazer, né? Ali onde eles ficam é possível até encontrar uma bazuca. A origem desses cães nunca foi explicada até hoje. E é legal que fique nesse mistério mesmo, né? Bizarro. Mas eu não sei, cara, pra mim, a impressão que eu tinha, e eu já percebi que eu tô errado, é que Postal era tipo um jogo que nem tem muita história, assim, é só meio... na minha cabeça, Postal é tipo Saints Row, tá ligado? É um jogo que é meio só a zoeira, assim, mas pelo visto ele tem uma história, né, mano? Esse Secret eu conheço desde a década retrasada já, acho que desde 2008, sei lá. Não, porque Saints Row também tem história, mas tipo assim... na minha mente as coisas não tem, tipo, explicação, assim, sabe? Igual as coisas são meio malucas, assim, sabe? Aleatórias, ou aquele Dead Rising também. Fui gravar pro vídeo, foi ainda mais estranho. Os cães demoraram pra atacar o dude, e depois que começaram a atacar, se juntaram lá no fundo, sem atacar mais o personagem, ali perto do spot da bazuca. Com a bazuca. Sinistro, mano. E o outro local tem uma vibe Postal 1, por conta da trilha sonora. Parece que ali é uma zona escondida na mente do dude, sei lá, muito estranho. Talvez seja só a cor do pelo deles que é dessa daí. Os cães são implacáveis, não tem medo de nada. Pode ser, né? Uma possibilidade. Camada 2. Murder Mystery. Murder Mystery é o nome dado, é uma missão fora da história principal do GTA V. É uma missão da caverna, como protagonista. Não está presente naquela versão de 2013, só na versão aprimorada pra cima. É muito interessante. Uma parte dessa missão eu já conhecia, pois existe uma mina abandonada no game com o corpo dentro. Até lembra um pouco o filme Dia dos Namorados Macabro, né? Tem um de 81 de 2009. Ele gosta bastante desses filmes, né, cara? Eu queria muito ter esse conhecimento que ele tem, assim, de filmes, sabia? Eu acho muito irado o cara ter ser culto a esse nível, sabe? Tipo, o cara ficar mandando referência. Pô, isso daqui me lembra The Blood Valentine, Esse lugar é bizarro, porque dá pra quebrar a barreira da entrada, diferente de vários lugares onde isso não é possível. E lá dentro é bem escuro e dá pra escutar passos. Pô, melhoras pra você, hein, cara. Andando um pouco, a partir da entrada, já encontramos melhores ainda mais que hoje vai ter gritaria mais tarde lá no... com uma roupa antigona, estilo gangster, de filme clássico no ar. Eu entrei só pra testar o game e eu já entrei em desespero, não sabia dar soco. Muito sinistro. Nossa, eu lembro de ter feito isso na época do PS4. Nossa, cara, que nostalgia. Isso pode ser visto com qualquer personagem. Eu mesmo costumo jogar de Franklin e vi essa parada com ele.
Mano, só esse ano eu fui Nossa, descobrir que faz parte de uma nostalgia, missãozinha, né? cara. Michael precisa investigar esse mistério que envolve a indústria do cinema, e depois que termina a missão e descobre o ocorrido tudo certinho, o player ganha um filtro no ar pra aplicar no jogo, o que é muito Nossa, interessante. caraca. Eu não me lembrava disso, cara. O jogo Caraca. deles, né? É o Inoar. Até penso em fazer um iceberg desse game também. Caraca, real não me lembrava O disso. Santuário Escuro do Egoísmo. Que Quem game? curtir É Half Sword a gente vai jogar hoje. Harvest Moon deve curtir esse aqui também. No Santuário game, os Escuro do meses Egoísmo. passam como estações. Vou tomar spoiler, né? Que o Stardew Valley eu nunca joguei. 4 queria meses jogar. no jogo todo. E no dia 26 de outono, algo muito estranho pode acontecer. Faço questão de deixar um pequeno Eu não trecho tenho do lá memória muito boa. iceberg de Stardew Valley aqui. Pelo que eu conheço do game, esse é o fato mais macabro e sinistro dele. Se alguém conhece algum mistério ainda mais bizarro, comente, mano. Nesse game é possível ter Iceberg do filhos, Mine com e é possível Fitminha? também Que se livrar isso, dos cara? filhos. Que beleza. E esse game apresenta Irado. uma maneira muito assustadora de fazer isso. Viajando para o norte do mapa, descobrimos que existe um território de uma bruxa. Para liberar o local, temos que fazer uma quest que consiste em ajudar o feiticeiro, e uma quest que consiste em ajudar um goblin. Levando uma comida para o goblin, ganhamos a passagem para uma casinha meio spooky, e lá conseguimos um item mágico para o feiticeiro. Essa casinha é a casinha da bruxa, e depois de entregar tinta para o feiticeiro, terminamos esse pequeno arco de 2 quests. Liberando a casa da bruxa, podemos entrar lá e encontrar 3 objetos de Caraca! santuário. Podemos dar alguns bens Pô, em fazer um troca de ritual alguma mesmo? coisa. Cada objeto faz algo diferente. Pô, mano, pior que eu queria muito jogar Stardew Valley. É que eu não sei se daria certo em live, assim. Não sei, sendo sincero. Mas eu queria muito jogar um dia, sendo. Caraca, eu tô falando bastante sendo sincero, O né? Sendo Santuário Sombrio do sincero. Egoísmo Sendo é sincero, macabro. é isso mesmo. Entregando um Prismatic Shard lá, o filho do personagem vira um pombo e vai embora, some pra sempre. É surreal. Vemos o pombo Caraca! voando e quando voltamos pra casa a criança não está mais lá. Fui ver a Mas reação da transmutou? Abigail sobre isso e ela só chamou o personagem pra cama, cagou pro moleque. Damn. Era verão aí quando eu tava jogando. Dias se Pô, passaram é basicamente pra você se livrar do seu filho, é até isso? chegar o outono. Com o passar dos dias, Que a Abigail loucura, ainda né? queria outro filho, mesmo com o que aconteceu com o Calma aí, anterior. mulher. Chegando no dia 26 de outono, o que acontece? Um canal surge na TV com Ah, 3 nossa, eu achei que era. Eu achei que era caveira ali, cara. pontos Caraca, que de loucura. interrogação. Assistindo, vemos um boneco e ele diz: "Você trouxe isso pra si mesmo. Agora estou Batalha de fazendas? Eu não manjo nada. Eu joguei o Stardew Valley e eu joguei muito. Eu cheguei a jogar ele, mas foi só tipo assim. Eu não cheguei. Acho que o máximo que eu cheguei foi até o primeiro festival. E tipo, sei lá, acho que com. O quê? 20 dias no jogo? livre." Nem isso. Depois disso, o boneco sai da TV e para na mão do personagem. Caraca. Mano, bem vibe Hora do Pesadelo, bizarro demais. Imagina a pessoa que descobriu isso antes de todo mundo, Caraca, o susto que o cara tomou, creepy. Estátuas vivas. Ah, tá, mas pô, pra um jogo desse é realmente muito bizarro, né? Mas é basicamente, eu acho que a ideia disso daí é uma feat pra você se livrar do filho, tá ligado? Basicamente, né? É você, pô, né? Em Amauka Station, no Dead by Daylight, podemos chegar no Santuário da Ira. Lá vemos E diversas comprar objetos que fazem sair fumaça pela estátuas boca, observando um lado do mapa. Uma coisa sinistra que poucos notam é que se a gente passar pelas estátuas e olhar pra trás, vemos as estátuas olhando pra gente também. clássico, Ou seja, né? elas viraram pra trás. Estátuas vivas, mano. Negócio estilo Weeping Angels. Esse mapa já é bem sinistrão, né? Um dos poucos mapas, na minha opinião, onde jogar com Killer é mais vantajoso, ainda mais com Myers ou Ghostface, por conta do stealth deles e grande flora manjo local, nada onde dá pra de- se esconder, né? Manjo nada de Dead by Daylight também, não. Eu sou Marine muito ruim nesse tipo de psicótico. jogo, mano. Doom 3 é muito Eu não jogo esse tipo de jogo porque eu sinto que eu me frustro, tá ligado? Porque vocês sabem que eu não sou o melhor. Assim, cara, por mais que eu tenha aí meus feitos gamers, tipo, derrotar os Suns aí de primeira, né? Eu não sou aquele cara. Eu não sou o pro gamer, eu sou um cara casual, né, cara? Então, assim, eu passo raiva nesse tipo de jogo, bom. mano. Lembro de ter Nem passo raiva. Eu acho que as pessoas passam raiva jogando comigo, né? jogado na o real. DVD do filme nos anos 2000, nos extras, Nossa dava pra assistir senhora, um esse documentário daí- do jogo. E eu ficava assistindo e repetindo o Filmado. tempo todo aquilo ali, porque eu não tinha Play 2 pra jogar, muito menos um PC que rodasse. Mas Tem eu uma cena do filme que é um. que é um FPS, né? Os tava caras. feliz com o Play 1. Opa, e aí, Doom Christian? 3 virou boa? referência em terror, mano. Os antigões eram testosterona pura, mas os cenários eram bem claros. Aí veio o 3 e deixou tudo mais dark, medonho. Testosterona Tudo é escuro, mano. E o cara não segurava a lanterna com a arma. Ou era um, era outro, tá ligado? Os inimigos são muito bizarros, um mais bizarro que o Caraca, outro. bizarro. Diversos deles fazendo alusões aos monstros antigos da franquia mesmo. Não, faz sentido, né, o cara, mas
sei lá, ele não conseguiria prender na O arma, pessoal né? costumava reclamar da shotgun desse jogo, mas eu acho animal. No Doom 3, ainda na parte inicial mesmo, tem um banheiro com um espelho. Entrando lá antes do ataque, você olha no espelho e não acontece nada. Mas depois do ataque muda muita coisa. Se a Pois gente é, basicamente o que a Gabi falou ali, esse cara, ele manda umas referências aí, né? Pô, esse jogo me lembra o Dark Switch Memorial Backstage de 1962, né, cara? Caraca, eu queria ter entra lá e fica encarando o espelho por pouquíssimo tempo, do como é nada que o Marine fala? tem um pequeno Desconhecimento, surto né? e a tela avança com um background vermelho muito estranho. Cavaleiro de Mano, Deltarune. parada Vou bizarra e jogar ainda. específica. Quando os caras fizerem o Bolsa Gamer aí, cara, eu vou assinar pra poder pegar esse jogo. Pô, tem 30 conta a parada, mano. Tá, oi! Caraca, tá parecendo que tá aqui em casa, oi, cara. Oi, caraca! Ô, sai fora, cara! Que susto, cara! Nossa! Meu Imagina Deus o do susto de céu, quem cara! descobriu isso lá na época. O Marine se transforma por uns segundos. Tenebroso, cara. Pô, cara! Susto na cripta. Caraca, não espero. E pior, e sabe o que é pior, cara? Porque eu já tinha visto esse easter egg em algum momento da minha vida, cara. Porque eu lembro dessa parada, cara. Tipo assim, quando. Entendeu? Quando eu vi, eu reparei que me veio a memória desse troço, cara. Caraca! Ué, muito alto, cara! Mortal Kombat 9 pra Ó, mim é um dos aí, gato melhores, mano. Bem assustado. melhor que o 11, Caraca, inclusive. meu Deus. Ali no game temos a cripta, lugar presente desde o Deadly Aliens. E aí, Bia, aquele essa na jogo boa? muito top e pouco comentado do Play 2. Não tem como não lembrar da música do Adema, mano. Nostalgia total. Adema? Na cripta Isso, o podemos Kurt desbloquear Cobain coisas conforme vamos progredindo no jogo. E mano, essa cripta Nossa, mas que jogo é esse, cara? Caraca. é Ah, muito ué, bizarra porque dá Mortal um Kombat, jumpscare né? Mas sinistrão. E sem nexo algum. Não precisa estar ali, tá ligado? O território em geral é outro muito tipo de jogo que eu sempre fui cresceram da vida essas horas. Pois é, se livrou dessa. Pô, outro tipo de jogo que eu sempre fui péssimo. E eu tenho um trauma, inclusive, do. Não era. Eu não lembro se era Mortal Kombat, que uma vez eu acho que era Injustice. Que eu fui num evento de anime quando eu era bem novo, eu tinha tipo uns 12 anos, e por algum motivo eu decidi ir lá. Os caras, sabe, as pessoas estavam jogando igual antigamente, você perde, você sai. Daí eu, tipo assim, as pessoas estavam jogando ali Mortal Kombat ou Injustice, seja lá o que for. E daí quem perdia ia saindo, né? E basicamente eu fui lá participar e tomei um, né? Talvez eu tenha sido muito derrotado, né? bizarro, com pessoas sendo torturadas de maneiras diferentes. O design do local foi bem trabalhado e é bem imersivo. A gente fica moscando lá por um tempo, com ou sem pontos, uma criatura aparece e assusta a gente, e depois vai embora. não. Essa criatura é conhecida entre a fanbase Não, como parece um Crypt Baraka, Monster, né? mas ela faz parte da lore e tem um nome próprio, Flash Pits Mutant, e foi criada pelo Shansung. Não tem ordem certa para essa criatura aparecer, ela realmente aparece do nada. Vamos, bora! Camada 3. Galera, quero agradecer quem chegou nessa parte Ah, desse sai guide. Espero fora, que cara, tá louco? continuem curtindo o Tá achando conteúdo que do canal. vai precisar de E mais não do que esqueçam isso dos se quiser me likes e assustar. Eu comentários, sou, pois essas coisas ajudam bastante. modéstia à parte, eu sou um dos caras aí que mais, né, assistiu terror aqui no YouTube, né, cara? Eu não sou um cara de me assustar fácil. Desempenho jamais. aqui na plataforma. Bora seguir aqui. Cidade Macabra em Fallout 3. No Fallout 3 tem uma cidade entre aspas abandonada chamada Andaley. É uma cidade bem sinistra, com duas famílias. Eu não joguei Fallout 3, eu joguei Fallout 4 e só de ver Eu joguei um pouco de Fallout 3 na casa de um amigo uma vez, mas, tipo, irrisório, né? Basicamente o comecinho lá. Na Vault ainda. Mas só de ver o mapa, assim, cara, me dá uma nostalgia de jogar. Nossa, cara, de novo, né? Aparentemente Que pacíficas. A nostalgia. imersão que esse jogo Ó, passa dá uma durante o nostalgia do gameplay é tão caramba do eficiente que Fallout não tem 4, como não mano. se assustar Joguei com as muito, coisas meu Deus. terríveis que essas famílias escondem. Temos os Smiths e os Wilsons. Isso que eu acho que eu ia gostar muito mais do Fallout 3 e do New Vegas, porque eles têm uma vibe bem mais dark, né, do que o Fallout 4, que é bem mais escrachadão, né? Isso aqui lembra muito o Massacre da Serra Elétrica, ou aquele filme francês Frontiers. E olha que nem estamos falando da DLC Point Lookout. Primeiro entrei na casa dos Smiths. Eles têm uma criança. Na casa tem uma porta trancada, que para abrir temos que ter um lockpick bem alto ou a chave. A porta abre passagem para algo terrível. Lá em cima o pessoal tava dormindo. Já sabendo que eles escondem, resolvi roubar a chave do Sr. Smith e ele acordou. Eu tive essa reação porque. Não é, eu tive a reação porque me lembrou a missão do. A missão do Fallout 4 que você. Peraí, cara.
É que vai ter um Deathclaw aqui em O cima? cara, na cara de pau, cínico pra caramba, Não, começou não a conversar normalmente comigo. Porque pra mim, tinha uma missão, cara, mas eu tô achando que era no Fallout 3, tô achando que meu amigo que me mostrou, que não foi no Fallout 4 não. Que você ia numa casa e tinha um Deathclaw que tava tipo com um ovo, uma parada assim, cara. Tinha uma missão assim, cara, eu não tô maluco, tem uma missão que é desse jeito, mano. Perguntei umas coisas pra ele e ele disse que alimenta sua família. Guardem essa E informação. careca, já. Eu devia ter pouco desconfiado depois do aí, início da né? conversa, Jack repara que meu personagem sabe algo estranho, porque claramente eu já joguei esse jogo várias vezes, tenho mais de 2.000 horas nesse jogo só na Steam, e eu já jogava Uou! bastante no Xbox 360. Não, o que tem pra fazer O também? pai da casa Ah, ele deve ter rejogar várias vezes, né? O mesmo jogo, tipo assim, recomeçar, né? Só que eu não consigo jogar tão. É porque ele. Eu não sei qual que é a idade dele, né? Ele deve ter jogado isso quando era mais novo e várias vezes durante a vida. Porque é um jogo que eu queria rejogar. O único jogo que eu tinha vontade de rejogar, mesmo o Fallout 4, que eu joguei muito, eu não tenho vontade de voltar a jogar. É muito tempo esses games, né, cara? São longos demais. Eu tinha vontade de jogar o The Witcher 3 de novo agora por causa do 4. fica Eu me hostil, hypei. corre, sua esposa ataca meu personagem e a criança corre também. Matei os hostis ali Nossa, e tomou fui na direto boca pra porta e- trancada com a isso chave daí, roubada, é, porque nesse videogames. save não pei tanto lockpick. Mano, descendo a escada depois da porta trancada, vemos coisas tenebrosas pra caramba. Massacres e torturas aconteciam ali, tudo em prol do canibalismo que a família cometia. Os pais eram responsáveis por crimes terríveis e a criança deles não tinha noção. Vemos corpos em balcões e percebemos que eles cortavam as pessoas usando reapers, umas serras, entre outras ferramentas. Vemos pessoas mortas em gaiolas também, mano. Pessoas que provavelmente ficaram muito tempo passando Tem fome e 30 sede anos, antes da 30 morte. por Nem dá aí, pra entender foi por o que que eu ainda imaginei guardam também. os esqueletos ali. Saí da casa e a outra família já estava Tem lá. jogo que eu porque queria esquecer, isso sim, mano. Isso é verdade. Por exemplo, o Hollow Knight eu queria esquecer, mano. Que eu queria jogar aqui no canal pela primeira vez hoje em dia, sabia? Ou Stay Out of the House, por exemplo, que foi tão maneiro, né? também são cruéis. Eles me atacaram, mas Que matei jogo os é dois. esse, ô gato No corpo do assustada? homem, peguei uma outra chave. Entrando na casa deles, dá pra ver um cenário meio comum. No lado tem a casa do Old Man Harris. Entrando lá, vi que as duas Ah, crianças esse é o das Old famílias Man? estavam Tá, no local. criança. O garoto disse que estava com saudade dos pais, mas já sentindo que algo estranho aconteceu. As crianças não têm noção do que seus pais faziam, mano. Pelo menos a gravidade de tudo, saca? O Old Man Harris falou com o Ou eles não tinham protagonista, noção, né, do que era aquilo, né? dizendo que as coisas vão melhorar e que vai cuidar das crianças para que tenham uma vida decente sem canibalismo. Ele diz que ser órfão é melhor que ser um canibal. Mano, Fallout 3 tem uns subplots muito bizarros. Destino Sabe o que seria bizarro? Eu como um escritor exímio de terror, né, cara? Ainda um dia, né, serei. Se você quisesse tornar isso tudo ainda mais bizarro, seria se o player saísse embora e o velho, né, ainda cometesse isso com... Ou as crianças fizessem isso com o velho, né? Imagine que bizarro seria mais a pesado ainda a jornalista. parada, né? A jornalista é uma das personagens mais Você importantes acharia que seria tudo bem, mas na verdade você da não ia história ter de pedido Manhunt nada, 1. né? Ela acredita na onda de snuff movies comandada pelo Nest e dirigida pelo Lionel, deixar, e Gato. quer expor os crimes terríveis que esse grupo de pessoas repugnantes cometem, que Quem é vão o desde cara do vídeo? É o Heavy Metal Gamer, mano. Muito bom o sequestros, vídeo, né? espancamentos até assassinatos ultraviolentos. Não sabemos como, mas essa mulher descobriu que o Cash não foi executado no começo do jogo, e sim sequestrado pelo Manhunt. pessoal do Lionel para participar de um filme snuff. James R. Cash, o protagonista, Estou traumatizado com esse jogo, não né? é nenhum mocinho. Ele foi realmente condenado à morte por um crime terrível não muito explorado no jogo, mas é o jornalista Pô, e eu ele queria se ter juntam. jogado. Eu queria ter muito jogado o jogo. Caraca, eu tô me repetindo várias vezes, tô meio gago hoje, desculpa, gente. Mas eu queria muito ter jogado, falando pela terceira vez. Só que é uma pena, né? Que vocês viram como foram as lives de Manhunt, né? Foram Em um momento da terríveis. história por um objetivo em comum, que é ferrar o Tudo Lionel errado, e o seu jogo é muito esquema. bugado, Na mano. missão em que James Não corre é com o a jogo que é bugado, o port dele pra PC é horrível, né? jornalista pela cidade para chegar no apartamento dela, O nosso único jogo no mundo que você precisa baixar um mod, na internet pra poder jogar o jogo original na Steam, vai entender, né? protagonista ajuda bastante, a protegendo pelas ruas, e depois mata todos os policiais corruptos presentes em seu prédio. Tem vários detalhes interessantes nesse prédio, com várias referências, mas isso eu deixo para outro Vamos vídeo. hoje ainda, hein? James diz para Rob, a jornalista, ter uma boa vida, enquanto se prepara para ir atrás do Lionel pessoalmente para matá-lo, entre aspas, agradecendo por sua segunda chance. No fim das contas, Lionel morre nas mãos do Cash, e o esquema de filmes mortais, como diz a dublagem do filme 8mm aqui do Brasil, é divulgado na televisão, mostrando que a jornalista venceu. Mas, depois, ela teve um surto.
Foi aparentemente encontrado no meio da rua com uma faca na mão. Ela passou a ter crises de paranoia. Um áudio bônus do antigo site Fica do até mais Manhunt revela fácil. isso. Ela começou a conversar com o doutor, mas acredita que ele faz parte de uma conspiração. Talvez que ele seja parte do esquema de Snuff Movies, que na verdade não acabou, sei lá. Pô, eu não sei, Ian eu não sei o que o mano. Eu não sei o que o mano Gil God fez aí pra ser, pra ser banido aí do servidor, cara, mas eu achei realmente engraçado. Eu fiquei realmente com pena dele do jeito que ele falou. Por favor, Bia, me desbanido. Por favor, Bia, me desbanido do server do Discord. Pô, fiquei com pena do cara. NerdBR postou um vídeo Eu com a sei o que ele entrevista fez, mas eu fiquei legendada, com mano. pena. Vale muito a pena conferir. Macabro pra caramba. Me lembra o começo de Wahlberg Muito 2, onde o cara engraçado, tá de muito boa dando bonitinho depoimento que pras falou. autoridades e de repente aquilo acontece. O mistério de The Pro. RP Boa Downtown noite, V2 é um Wilson. mapa lendário de Vamos Garry's Mod trabalhar, usado né? antigamente em Dark RPs. Lá no workshop da Steam dá pra encontrar uma reprodução desse mapa pra gente baixar e jogar. Esse mapa tem um clima meio estranho hoje em dia, porque seu criador, um player conhecido como The Pro, aparentemente faleceu em 2011. Ah, eu O já cara ouvi fez falar uma disso. contribuição tremenda para a comunidade de Garry's Mod, e ele era um entusiasta da Valve, até fez parte do grupo de boicote do Left 4 Dead 2. Só que ó, se eu não me engano, é meio questionável, né? Não tem uma parada, uma teoria de que ele tá vivo? Parece que eu vi uma parada assim uma O vez. perfil dele tá num grupo até hoje, né? Tipo, jogar em um mapa famosão do jogo, criado por um cara que deve ter falecido, pode dar um clima meio estranho mesmo. Pô, Não posso dar imagina, né, cara? Ainda certeza mais sozinho, tá que o louco, cara mano. faleceu, mas quase todos dizem isso. E lá Todo mundo diz isso, mas cara, eu sinto que eu não sei se eu assisti um vídeo sobre isso no canal. Certamente apareceu no canal em algum na momento página essa dele, história, muitas mano. pessoas comentam mensagens de descanso em paz e coisas do Isso tipo. sim. E o cara não aparece mais, nem comenta nada também, dando a entender que realmente aconteceu o que dizem que aconteceu. Que bad, né, mano? Numa página de discussão do mapa da Steam, um usuário comentou algo interessante e até meio macabro. Uma das insígnias do cara indica que ele comprou algo em 2018, mano. Vários anos depois de seu Se o dia eu falecimento for jogar Manhunt, vai ter que ser desse em jeito aí. 2011. E realmente vemos ali que o perfil dele tem 3 insígnias, uma automática, que é de anos de serviço, inclusive o cara é um dinossauro da Steam presente desde a década retrasada, e outra que os usuários fornecem, que é de prêmios, né, anos. colaborador da comunidade. Ele ganhou mais de 30 prêmios, mas essa aí é adquirida em 2000. Nossa, 17 anos de Steam, mano. 17 anos de Steam, o vídeo do ano passado, né? 2024 menos 17, 2014 menos 7, 2007 o cara criou a conta na Steam. 18 só Tá dá pra conseguir com uma ação do próprio perfil. Acumulador adepto, mais tá de 10 aparecendo pra games. vocês as mensagens na Isso. tela? Aí a Parece que não gente tá clica e aparecendo, tá não. ali, 18 jogos na conta. Muito estranho mesmo, porque a conta não fica online, o perfil nunca mais comentou nada, nunca produziu mais nada referente a Garry's Mod, sumiu de qualquer fórum e tudo mais, e a notícia de que ele faleceu rondou bastante a comunidade gamer Pois em é, 2011. Mano, que mistério. TV misteriosa. Caraca, bizarro Entre isso, meia-noite e 3 horas da manhã, no horário Eu acho muito bizarro como as coisas hoje em dia estão ficando cada vez mais. Tipo assim, antigamente você. Tá, vai, você tem o TikTok hoje em dia, coisas assim que até são meio que redes sociais modernas, mais novas, mais recentes, mas às vezes essas ainda são antigas. Só que, tipo assim, eu lembro, cara, que quando eu era novo, quando eu tinha uns 10 anos, eu lembro que, tipo assim, eu lembro de quando apareceu o Facebook, de quando apareceu o WhatsApp, o YouTube, sabe? Tipo assim, você não vê essas coisas. Hoje em dia, as pessoas usam, sabe? Vai fazer 20 anos que as pessoas meio que usam as mesmas redes sociais. Isso é muito doido de pensar. Tipo, o YouTube, ano que vem vai fazer 20 anos, né? Acho que o YouTube é de 2006, mano. Pô, imagine. no computador, algo estranho aparece na TV se a spawnarmos. Vou deixar um trecho do iceberg de People Playground pra vocês. Televisão. Esse é creepy, hein? Ixi, Mano, não tá sei com como cara de... descobriram essas coisas, mas vamos lá. Meu Um pai dos criou uma itens conta no Orkut quando eu nasci. No mesmo ano o Orkut acabou. que podemos spawnar é a Cheguei a televisão. ter conta no Orkut. Podemos spawnar a qualquer momento e em qualquer lugar, mas spawnando especificamente entre meia-noite e 3 da madrugada, algo diferente acontece. Resolvi spawnar 1h pouco da manhã no mapa Tiny. O que acontece? Uma transmissão sinistra aparece na tela, com uma mensagem isso? codificada e às vezes uma imagem de um local de fundo. Bizarro. Uma mensagem muito Bizarro. específica, codificada. Eu ainda não falei isso nos meus icebergs. Por que será, né, na mano? TV de madrugada, mano. Tipo, pelo que sei, dá também pra mudar o horário do próprio computador pra ver isso. Não precisa esperar a hora na vida real. Mano, que sinistro. Como descobriram essa parada? Vi na Wiki que no dia 5 de dezembro as imagens da TV mudam pra outra coisa.
Lá no mapa da torre, mano, se a gente spawnar na plataforma esquerda baixa a televisão, outra coisa creepy aparece. Um círculo se forma e o número 1 fica se repetindo, com um som bizarro e desconfortável de fundo. Parece que foi por conta desses mistérios da TV que descobriram aquele código por módulo 2.jpg. Isso é uma mensagem A fandom, criptografada, quando né? quer investigar algum mistério de algum jogo, faz muito bem, né? Imagina o tanto de coisas sinistras que ainda existem nesse jogo, rapaziada. Tem mais coisas envolvendo essa televisão pessoas nascem também, com que internet recomendo hoje em que dia. testem em gameplay, porque o game lançou em 2019, é relativamente novo, então tem muita coisa para ser descoberta nele. Mas digam aí, essas coisas estranhas na TV dão um calafrio, né? E meio sem explicação, tipo assim, que não parece nenhum tipo de... Fiquei olhando se é tipo um código binário, Morse, mas não parece, né? Porque é uma imagem muito simples, né? Rosto macabro. Ah, cara, faço roteiro, faço tudo, Christian. Não é fácil não, cara. É trabalhoso fazer um Na iceberg, cara. cutscene da intro de Mas eu acho que eu vou focar em fazer vídeos mais, assim, de uns 30 minutos, sabe? Não vou fazer vídeos longos, sei lá, uma vez a cada, sei lá, 5 vídeos, sabe? Fazer um vídeo bem longo. Mas eu acho que eu vou fazer, os próximos vídeos vão ser todos, tipo, 30 No minutos. 3, na verdade, naquela pequena parte de texto inicial, é possível ver um rosto macabro aparecendo bem rapidamente, um esqueleto demoníaco mesmo, bem estranho. Com certeza muitos jogam o Vi game sem nada, não. notar essa parte. Ah, No pô. 3 tem muitos detalhes pesadões. Assim, todo respeito. Tinha coisa mais pesada no iceberg e o Heavy Metal. Isso aqui, pô, Mano, a é só atmosfera um sinistra. elemento gráfico ali do bagulho, né, cara? Ah, não! Ô! Caraca, não era isso que eu tava falando, não, cara. Não tinha aparecido um vermelho aqui. Camada 4. É que eu tô ficando maluco, cara? Porque tinha. Eu juro que apareceu um esqueleto vermelho rodando aqui também. Caraca. The Freezer. Central 2 tem uma Foi parada iceberg de uma bizarra, hora? mano. Algo sinistro real Ah, eu também acontece no gosto. jogo e até hoje não temos explicações a respeito. Antigamente as pessoas relatavam sobre Só uma acho que eu quero postar mais vídeos. Eu não quero demorar tanto. Tipo, eu não quero demorar 3 semanas pra postar vídeos. Eu quero postar vídeos, tipo, ou toda semana, ou semana sim, semana não, tá silhueta ligado? estranha, uma sombra, né, que aparecia no gameplay poucos segundos antes do game crashar. A galera que jogava em console dizia que o disco era até estragado no crash, mano. Descobriram e documentaram diversas vezes depois da popularização da lenda, e a parada é real mesmo, de verdade. Uma sombra aparece claramente de algo humanoide, e o game, na maioria das vezes, crasha, como se fosse Você algo já viu essa dessas silhueta em algum lugar? histórias de creepypasta que o pessoal cria direto por aí, criando uma vida mesmo, porque isso é nível creepypasta, exagerada, inventada, mano. Mas é um bagulho real. Às vezes relatam sobre a entidade em locais diferentes no game, mas na maioria das vezes ele aparece no Zombie Uprising. Zombie Uprising é um minigame divertido, de matar zumbis. Conseguimos acessar logo depois do começo do Videogames jogo. clássicos, olha lá. É legal Ó. passar o tempo Ó o que eu jogava na TV da sala quando eu era criança lá. jogando esse modo. Minha mãe chegava e tava jogando um joguinho desse Coletar lá. armas por aí, matar vários zumbis em É. gameplay de ondas, tá Eu ligado? prova amanhã e tô aqui. Usando esses cheats que eu tô mostrando pra vocês, Mas aqui dá você tá aprendendo cultura, pra, a partir de alguns spots no cenário desse minigame, fazer um glitch que faz o personagem simplesmente sair do mapa e ir pra um projeto de mapa do gameplay comum, fora do Zombie Uprising. Fazendo isso, dizem que você vê facilmente o Freezer. Tentei sair do mapa e não consegui, mas tem muita gente na internet que consegue. Foi colocado ou não lá no jogo pelos desenvolvedores? Se sim, por que o game crasha e por que discos do game foram realmente estragados? Se é um bug grave, por que não corrigiram isso quando colocaram lá na Vocês colocaram de sacanagem o bagulho só pra estragar, Steam? né? Zoado, Porque na não. versão da Steam vi que isso também acontece. Várias pessoas já viram Freezer jogando pela Steam também. Nada faz sentido e é um mistério tenebroso, mano. Um dos mais sinistros. Sabe o que parece? Parece que um cara lá dentro da desenvolvedora, meio que de sacanagem, colocou isso. E como é uma parada complicada de você, tipo assim, não é uma coisa que tá aparecendo toda hora, os caras não perceberam, né? Que tinha esse elemento dentro do game, né? Só que é estranho não ter sido corrigido, né? Mesmo na versão pra Steam depois, né? Dos games de Vai mundo entender. aberto. E, mano, esse é o começo da camada 4. Acreditem, a camada 5 tá pesadíssima. Frases do zumbi. Fato já manjado por grande parte da fanbase da Valve, mas acho interessante o suficiente pra pôr aqui. Os zumbis de Headcrab do Half-Life 2 fazem barulhos muito bizarros, e se colocarmos os sons de trás pra frente, percebemos que eles pedem ajuda, com desespero, só que ao contrário. Mano, É porque eles são humanos, né? Eles são humanos que estão possuídos por esses aliens aí. Bizarro pra caramba. Não manjo tanto da Um capítulo lore de bom pra notar esse detalhe é o We Don't Go to Ravenholm. Mas que eu tenho jogado bastante Half-Life 2. Aquele capítulo que transforma Não, o Half-Life 1 joguei bastante. game em terror, 2 tá não. ligado? Half-Life 1 tinha instalado, não sei porquê, no meu notebook antigão, que não rodava nada. Lá no começo já Eu vimos joguei vários bastante zumbis. ele. Olha que parada sinistra, mano.
Irado, né? Dá pra você perceber que é help, né, cara? Ah, mas já parece... Ah, não, tá, agora apareceu pra caramba, ok. Que era mais um... Tá aparecendo, né? No Sei Garry's lá. Mod também Mas podemos realmente spawnar essas claramente é isso, né? criaturas, e no meu caso, aparentemente o zumbi com Headcrab tava bugado, sem a cabeça, dando a entender que o Headcrab simplesmente devora a cabeça da pessoa. Ficou sinistro e, tipo, continuou soltando esses sons tenebrosos. Aí já não faz muito sentido, né? Cada coisa que a cordas equipe vocais pensou da durante a pessoa. produção do jogo, né? Imagina o tanto de coisas que ainda tem pra descobrir nesse universo Valve. Pesado pra caramba, né? Pesado e maneiro, vai. Muito irado. James Cash na cadeira. Na fase Kill the Rabbit no Manhunt 1, que é uma das fases mais violentas já vistas num game em todos os tempos, O Manhunt em um de momento novo. depois de matarmos diversos maníacos da gangue Smileys, encontramos uma pequena sala com uma pessoa morta em uma cadeira. Hoje sabemos que esse personagem morto é o próprio James R. Cash, protagonista do Manhunt, só que em sua versão beta. Reaproveitaram o cara aqui. Tá, entendi. Essa versão é o boneco, basicamente, né? não aparece em mais locais no decorrer do game. Mas a parte mais marcante é essa aqui, mano. Como que pregaram interessante, ali, né? De pedra. Advent Rising. Já assistiram o filme Siege? É um filme péssimo, ruim pra caramba, mano. Graças a Deus não parece assim... E o filme é um slasher, e adoro slashers, mas esse filme aqui é mal feito demais, igual 95% dos filmes do Ufball. É um filme macabrão. Infelizmente, igual 95% dos slashers, né, na verdade. Boa pra killer slasher. Não criticando o termo, o assassino aqui é intimidador mesmo, mas a trama é ruim demais. E olha que um slasher nem precisa de uma trama ultra atuar um Sigma faz sentido. Complexa pra funcionar. As atuações são horríveis, os efeitos são ruins, os tons do filme são ruins pra caramba, etc. E tipo, no começo do filme é mostrado pra quem assiste... Não, o atual é um Charlie, né? Afinal que ele era o Beta, agora é o Charlie, né? Depois do Alpha. Cenas reais de torturas e mortes de animais reais. Mano, muito macabro. O que Advent Rising tem a ver com isso? Advent Rising é um joguinho que vem junto no DVD quando você compra o filme. É um jogo de aventura e ficção científica, com classificação Eu não lembro exatamente qual filme, mas eu tenho memórias boas, assim, de quando eu era criança, comprar um filme... numa lojinha de... né, assim... que vinham na capinha mole, por assim dizer, né? E daí você colocava lá e tinha um joguinho mesmo, você jogava no controle da TV, achava muito louco, mano. Quietinho, né? Na TV não, na DVD, mano. Mesmo. Um jogo desses, vindo de brinde, num filme pesadíssimo desses. Meio estranho, né? California Speed, jogo dos anos 90 da Midway. Cara, esse jogo de corrida tem um easter egg muito estranho e de certa forma assustador. Não sei o que é isso. Primeiro que ele é bem divertido até hoje, né? O jogo, no caso, o joguinho de Nintendo 64. Tem uma fase, uma pista, né? Melhor dizendo, chamada Mojave Desert. Quem curte Fallout deve estar familiarizado com esse nome também. No começo da pista ainda dá pra ver esse easter egg, mas temos que ignorar a corrida. A primeira vez que fui gravar será essa que parte, só o GTA que muda o nome das cidades? Alguém sabe? Passei reto e nem tem como voltar atrás, mano. Os veículos são muito rápidos e as mecânicas são... Tem um cara na minha cidade que começou a vender jogo de PS2 na minha rua, me dá uma nostalgia. precária. Faz tempo que eu não vejo jogo de PS2 pra vender. Afinal, estamos falando de um game de praticamente 25 anos atrás. Depois fui de novo na pista, só que desacelerando o carro aos poucos. Consegui ver o easter egg. É uma placa branca, eu sinto que eu já vi esse easter egg em algum lugar, frase: às vezes Deus leva mães e filhotes para longe. E às vezes, só às vezes, eu levo. Uou! Caraca. Mano, pô, esse mano aí pagou um outdoor pra colocar na cidade, né? Que uma frase dessas num joguinho de corrida pra família toda, maluco, sem sentido algum, mano. E fica logo no começo do nível. Cara, eu juro pra vocês, eu acho que rolava muito isso nessas desenvolvedoras, bem nesses games clássicos, assim. Tipo, tinha um cara lá dentro
Que, pô, o cara tava mexendo lá fazendo as placas e falou, cara, vou colocar um de zoeira aqui, só pra ver o que os caras... Só pra galera ficar assustada depois, sabia? Isso aí Pô, claramente esse easter egg demorou esse muitos tipo de anos pra coisa. ser reparado e discutido, e ficou Nossa. muitos anos sem explicação também, até que um tempo atrás Ó, trocaram ideia com um dos produtores do jogo, Morgan Godard, e aí, ó falando lá, sobre é esse óbvio que o cara é careca, easter né? egg, ele comentou que simplesmente nem sabia que essa frase tinha ido na versão final do jogo. Não, ela Ele nem sabia. lembrava de algo assim na obra, mano, olha que sinistro. É Morgan alguém disse lá dentro que colocou de também zoeira, uma mano. situação que ele lembrava, que pode GTA servir como uma comédia. clara explicação pro fato. Durante a produção do game, eles tiveram muita pressão, então às vezes eles tinham que parar uma coisa para fazer outra. Então, numa brincadeira de jovens, afinal de contas é um game de 98, naquela época geral era bem novo, colocaram essa frase ali. Eu interpreto isso meio que como uma piada interna. Tinham que colocar uma quantidade certa de É, outdoors no pode cenário, ser. propagandas em É, geral, daí até o que uma cara foi lá hora as e... ideias acabaram, além das repetições, e colocaram essa Pô, frase. mas... Isso Ô, não louco, mas podiam literalmente escrever qualquer coisa. A outra placa tá escrito California Speed ali, sabe? O bagulho mais genérico possível, é né? Coloca, sei produção. lá, Mas Mojave o mais Speed. curioso é que provavelmente ninguém sabia do acréscimo da frase no jogo final. Tanto que as corridas são bem rápidas e nem dá direito para reparar nos lados. E os gráficos também não ajudam na leitura, né? Mas que a frase é bizarra é. Imagina jogar de boa numa tarde chuvosa e reparar do nada uma frase dessas, totalmente contraste Tem um japonês que deu uma carta de ódio ao chefe dele no jogo da no Nintendo. jogo. Van Speed, Camada vai chamada Van 5. Speed. Mistério no laboratório do Eli. Essa parada é bizarra, mano. Easter egg descoberto muitos anos depois do lançamento do game. No Half-Life 2, assim que a gente chega no laboratório do Eli, podemos encontrar algo assustador. Dei uma olhada nesse trecho do meu Bom, isso aí iceberg não de é Half-Life 2. Mas tem o Half-Life 2, é o Black Mesa, né? O remake, não é? Rosto macabro. No laboratório do Não, não Eli, se você for entendi. no Half-Life 2, Ah, tá, você pode notar algo agora vai ser, assustador. ok. Creepy de verdade, rapaziada. Tem uma máquina com luz amarela dentro. Se você for rápido e chegar lá antes do Vortigaunt, você pode tirar um print. Caraca, pior que eu lembro. Caraca, eu tive memória. Mano, cara, pior que eu tive memórias de infância reais aqui agora. Porque cara, me veio a memória porque eu lembro de ter visto uma série do Tasercraft de Half-Life 2, que eu nem sei se existe ainda no YouTube. E, cara, eu lembro definitivamente. Eu lembro desse momento que veio na minha Com cabeça. luz amarela dentro. Não Se sei, você não sei o que é o easter egg macabro, for rápido e chegar lá antes do mas isso Vortigaunt, daí você pode eu tirar um lembro de ter visto essa print. cena. Tirando o print, aumentando o brilho da imagem, olha só o que você encontra. Dois riscos, uma tomada, entrada de tomada. Tá parecendo um rosto. Ah, é o G-Man! É o G-Man! É o G-Man! Se você chegar lá e der no clipe, pode reparar com mais calma e você vai perceber um rosto bem escondido na máquina, no meio de toda aquela luz. Esse easter egg sinistro demorou muitos anos para ser descoberto, e hoje sabemos que o rosto do G-Man aparece no laboratório do Eli. Sinistro, rapaziada. Seria mesmo o G-Man ali no meio de um teleporte ou uma brincadeira da Valve? Acho que um pouco dos dois, né? Imagina o tanto de coisas que ainda temos para descobrir nesse Então, game. né, o G-Man tá em qualquer lugar do bagulho. Ocorrido mesmo, né? sinistro em Batman The Enemy Within. Curto muito os games do Batman, da saga O Arkham. G-Man não tem explicação mesmo no universo de Half-Life, né? Eu lembro que, quando eu era criança, pelo menos, eu lembro que os caras falavam que era um mistério completo. Não sei se tem alguma explicação hoje em dia. Sempre achei muito top mesmo. Inclusive, eu tava jogando recentemente na Steam. Agora, esse Batman aí em específico não me chama atenção. Caraca, eu É lembro um desse game jogo da da Telltale. Telltale. Mano, Pior é um que, jogo não ironicamente, eu realmente tenho memórias desse jogo relativamente da simples e Telltale. divertido, de um dos super-heróis mais famosos do mundo, mas tinha algo muito sinistro dele. Tinha uma imagem real de cadáver. Sinistro, mano. Em uma parte do jogo, a imagem do Andrei Karlov, falecido no chão, aparece. A notícia sobre esse cara ficou famosa no mundo todo, eu até lembro de quando passou na televisão. Ele foi morto e era um embaixador russo. Mano, que parada mais aleatória. Foi ao vivo, né? Um cara russo falecido aparecendo não sei se foi no ao jogo de vivo, mas aventura tipo, tem a gravação do clara Batman, disso. sem sentido algum, muito bizarro. Incidente de espancamento em Singapura. No primeiro Shadow Warrior, aquele boomer shooter de 97, logo na primeira fase, se descobriram, alguém foi demitido por isso. podemos encontrar um spot secreto com uma TV ligada. Quem teve a ideia de caraca, pior que bizarro mesmo, né? Quem teve a ideia provavelmente alguém encostou. Provavelmente alguém chegou muito perto da máquina e viu ali a silhueta do rosto, né? Como a gente viu que dava pra ver no game, né? Depois a pessoa tirou o print e aumentou o brilho. Mostrando um ocorrido sinistrão. A TV mostra um homem amarrado sendo espancado com uma bengala com as palavras
Singapore GNN Live, escritas. Isso é uma referência a um incidente real que aconteceu em 1994, o espancamento de Michael Peter Fay. Fay, na época, foi condenado a 6 pancadas de bengala em Singapura por roubo e vandalismo. Caraca, parece que a lei funciona nesse país, aos 18 anos. Ele era cidadão americano. Que beleza! Que easter egg macabro, né, mano? E não é a única vez que vemos algo assim no jogo. E o easter egg existe até hoje, mesmo na versão da Steam. Macabro de verdade. Mano, olha que loucura. Lembrou aquela vez lá que o... Não lembro que história que foi que disse que o Cristiano Ronaldo tinha sido condenado a não sei quantas chibatadas lá no Irã, uma parada assim, caraca. Da Valve deve ter já reparado nesse personagem. Um cadáver com a cabeça queimada. Aparece bastante no Half-Life 2 e aparece também, ou pelo menos aparecia, né, bastante no Garry's Mod, ainda mais em servidores Dark RP. Dá pra encontrar lugares onde esse corpo aparece em Half-Life 2 no próprio Garry's Mod, né? Lá dá pra acessar os mapas do game e checar um spawn convencional e até spawnar. Nessa gravação aí fui no mapa D1-Candles-02. Corpse01.mdl é o nome do modelo do personagem. Esse cara tá nos games desde 2004, primeira metade da década retrasada, e só em 2022 alguns players confirmaram que esse rosto é real. A pessoa que modelou esse personagem praticamente retirou um rosto queimado de uma imagem real e aplicou no game. Mano, sinistro pra caramba, macabro de verdade. Não tem como não lembrar da famosa capa do Os caras não tem o que não fazer. Brujeria, mano. E tipo, isso não colocou aparece mesmo, em pelo menos 2 dos jogos mais legais do mundo. Os caras tinham que fazer também, bizarro, né? Não podia... Na tela de criação do Garry's Mod, ali em Half-Life 2, vocês maluco, o cara com o rosto de uma pessoa queimada ali e modelando aqui na tela, né? Personagens, e lá embaixo, no final, tem a parte Dead Guys, caras mortos. Tem 5 tipos de spawn e só um tem Corpse no nome. Os outros 4 são Sharpley. Por que será que deixaram o nome Corpse justamente porque tem um rosto real? Cara, assustador pra caramba. E sim, sei que diversas empresas usam já usar imagens reais de pessoas mutiladas durante o desenvolvimento de gore de alguma obra. Dead Space parece que fez isso, né? Pelo menos o antigo, entre outros games, mas colocar algo real no game é muito raro e macabro. Não é nem uma reprodução, é praticamente um Ctrl-C e Ctrl-V de um cadáver real no jogo. Hong Kong 97. Esse jogo é um dos piores do mundo e talvez mereça até um iceberg próprio aqui no canal, tem muita coisa bizarra pra falar dele. Mas vamos lá, nesse jogo horrível, quando aparece a tela de Game Over, vemos um cadáver realista demais para ter sido desenhado, tem até a data ali, 1992. A lenda dizia que essa imagem é real e que o cara realmente estava morto e que seu nome era... Cara, fantástico o modo que ele falou isso, né? Realista demais para ter sido modelado. Leszek Blazinski, um boxeador europeu que cometeu suicídio em 92. Mesmo ano ali mostrado na tela de Game Over. Até o dia, Bate. A lenda ficou aí por anos e anos. Pô, mas nunca acharam a imagem original disso daqui não, cara? Desvendaram a verdade. O corpo é real sim, mano, mas não é desse boxeador, e sim de uma vítima da Guerra Civil Bósnia. Alguns dedos... É um Kosovari. Tiram até, com base nesse fato citado, que a pessoa falecida seria o Farag Fouda, um professor assassinado por criticar o islamismo. Também na mesma data. Não é Kosovari, então. Tá. Bom, aí eu já não posso confirmar, mas que essa imagem de tela de Game Over é real, sim, infelizmente bom, não dá pra negar que foi Game Over, né? Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado. Quero agradecer aqui os últimos donates que recebi. Muito obrigado ao Agnus no PicPay e Gustavo Araújo pelo donate de R$30 Ok, gente, pô, fantástico, hein? Adorei o vídeo, foi realmente muito maneiro. E a gente tem uma série aí, acho que de 8 vídeos aqui do Heavy Metal. Não sei se são 8 vídeos. Quer ver, eu tinha aparecido aqui, mas... 10 vídeos de 30 minutos, se vocês quiserem aí, depois deixa nos comentários do vídeo aí do vídeo aí depois que eu cogito gravar as outras partes. Belíssimo. Não, tá escrito errado isso aqui. Belíssimo vídeo, meu amigo. Metais pesados nos jogos. Adoro jogos ultra realistas. Game over é game over. Ok. Bom vídeo.